Seja bem-vinda a mais um vídeo da série As Mulheres e as Suas Virtudes. E esse vídeo vai falar muito com mulheres que têm dificuldade em confiar. Na verdade, eu vejo e percebo muitas mulheres buscando por respostas, principalmente respostas em Deus, tá? E muitas vezes Deus já está respondendo. Mas pela resposta não ser exatamente a resposta que ela esperava ou que ela deseja, né, o que ela buscava, ela acaba não conseguindo perceber que a resposta já foi entregue a ela. No episódio de hoje eu vou trazer o exemplo de uma mulher que ela tinha de tudo para não confiar na resposta. Para ser mais específica, que nem fala se essa mulher buscava por uma resposta, se essa mulher, na verdade, buscava em Deus por uma resposta, tá? Aqui, nesse episódio específico, acredito que não fala nessa passagem específica. Já faz um tempo já que eu fiz esse estudo aqui, dessa história que eu vou trazer para vocês, então eu não me lembro agora, mas nós vamos aqui descobrir juntas se ela buscava por essa resposta. Mas eu tenho certeza que essa mulher se fazia muitas perguntas, eu tenho absoluta certeza. E se ela era uma mulher que acreditava em Deus, então, com certeza, ela fazia muitas perguntas para Deus, ela orava bastante ao Senhor. Então, às vezes, o que acontece? Nós estamos tão perdidas, nós estamos tão desesperadas, olhando somente para o nosso problema, que nós não conseguimos enxergar as respostas, ouvir as respostas, aceitar as respostas e principalmente confiar nas respostas. Porque o nosso problema, ele se torna maior muitas vezes que o nosso Deus. Porque o nosso problema, muitas vezes, nós aumentamos ele em uma escala tão extraordinária, tão tremenda, que ele se torna maior até mesmo que a sua solução. E muitas vezes eu vejo muitas mulheres aumentando a dor, o sofrimento, o tamanho do seu problema. E aí, na cabeça dela, e claro que isso não acontece por algo específico, porque essa mulher é isso ou aquilo. Não, isso acontece pelo medo, isso acontece porque o sofrimento faz isso com a gente, né? Nós não suportamos o sofrimento e a nossa mente está o tempo todo evitando sofrer, evitando que a gente perca energia, que a gente sofra, enfim, que a gente lide com o perigo. Então, com isso, faz com que a nossa mente mesmo faz com que tudo se torne ainda maior, ainda, tome uma proporção maior. E aí a gente acha que pro nosso problema não tem solução. Eu tô me colocando aqui no meio de vocês, porque na vida, mesmo que você faça terapia, que você tenha mentoras e etc, que você esteja em um longo processo de desenvolvimento pessoal, em um longo processo de desenvolvimento profissional, você sempre tem degraus, de escadas a subir, você sempre tem desafios a vencer, e não é porque você é uma pessoa, como eu costumo dizer, terapeutizada, que você não vai vivenciar problemas, que você não vai enfrentar desafios. Muito pelo contrário. Eu costumo dizer que é sempre como o poderoso chefão. O primeiro chefão, ele é tranquilinho, e aí o segundo já é um pouquinho mais difícil, aí o terceiro, pra quem é da geração em anos 90, que jogou bastante, brincou bastante de Mario, vai se lembrar disso. Então, sempre o chefão da próxima fase, ele é sempre mais difícil, ele é sempre maior, ele é sempre mais desafiador, a tarefa é muito mais desafiadora. Então, conforme você vai subindo o seu patamar, e eu não tô dizendo aqui só de patamar de status, eu não estou dizendo só de patamar de financeiro, só profissional, eu tô dizendo patamar intelectual, emocional, mental, enfim, os desafios eles são maiores. Até porque não significa que os desafios pequenos não existam, é porque você já aprende tão fácil a lidar com eles que os pequenos, eles, enfim, não tem muito mais importância, entende? Então, um desafio que em determinado momento da sua vida foi muito grande, hoje você talvez tire ele de letra. Certo? Mas hoje nós vamos falar sobre essa virtude da confiança, de confiar mesmo quando a resposta não é aquela que nós esperamos, mesmo quando a resposta não é aquela que afaga o nosso ego, mesmo quando a resposta parece não fazer sentido, e mesmo quando a resposta vai contra tudo que nós imaginamos que é o jeito certo de solucionar aquela situação. Faz sentido pra você? Por que eu vou falar sobre isso também? Eu vejo muitas mulheres que passam anos, não, eu tô em busca da resposta. Não, porque Deus vai me responder. Não, porque Deus vai me dar a resposta. Não, porque Deus vai me ajudar a solucionar esse problema. E aí é como o exemplo do naufrágio, do homem que, enfim, viveu um naufrágio e ele vivia pedindo pra Deus, Senhor, me salva, Senhor, me salva. E aí ele mandou helicóptero, ele mandou barco, ele mandou navio, ele mandou um monte de gente, e todas as vezes que chegava uma pessoa para salvar ele falava, não, Jesus vai vir me salvar. E aí Jesus mandava um jet ski, não, Deus vai vir me salvar. E aí Deus mandava, enfim, uma canoa, não,
não, Deus vai vir me salvar. E aí o homem morreu quando chegou lá no céu. Ele disse, Senhor, eu orei tanto, eu acreditei que o Senhor ia me salvar. Ele falou, mas eu mandei pessoas para te salvar. Você não aceitou nenhuma delas, você não aceitou nenhuma das respostas, você não aceitou. E o mesmo pode estar acontecendo com você, e eu vejo acontecendo com muitas mulheres. A mulher passa anos e anos, e assim, já é visível que ela tem a resposta, que ela já recebeu a resposta, que ela já recebeu a ajuda, mas como a ajuda não é Deus descendo lá do céu, ou mandando um anjo lá do céu, né, e dizendo, minha filha, acorda, apruma, levanta desse sofá, faz isso, faz aquilo, ela continua esperando. E aí, eu costumo dizer que hoje o mundo tem umas narrativas muito envolventes, muito cativantes, mas elas te mantêm em um papel de vítima, em um papel de mulher oprimida, em um papel de mulher sobrecarregada, em um papel de mulher fraca, em um papel de mulher que não tem voz, que não tem vez, que é usada, que é isso e aquilo. Isso não significa que mulheres não sofram abusos psicológicos, emocionais, físicos, até porque eu trato mulheres, né, que viveram essas dores, que viveram esses abusos, e eu não estou dizendo sobre isso, mas a maioria das narrativas, elas são muito convincentes para te manter em um lugar de dor, para te manter em um lugar de fraqueza, para te manter em um lugar de alienação, de manipulação, de fragilidade, de incapacidade. E aí as mulheres vão acreditando nisso, né? Mulheres que não querem cumprir suas funções, mulheres que acabam se tornando mulheres disfuncionais, e eu não estou falando só porque é mulheres, mas assim, o ser humano em geral, ele tem uma função, sabe? Mas as mulheres não querem cuidar da casa, não querem cuidar dos filhos, não querem ter profissão, não querem fazer nada. Não querem fazer nada. Ai, porque eu sou oprimida, porque não sei o que. Então, essa série vai te ajudar se você tem se sentido perdida, frágil, se você tem sentido que você tem sido manipulada, se você tem se incomodado, tem se sentido muito incomodada, porque você sabe do seu potencial, você sabe que você tem um propósito, você sabe que você foi criada com uma função e etc, e tem se sentido mal, sabe? Tem se sentido perdida, não gosta desse lugar de fragilidade, de vítima. Essa série vai te ajudar. Porque as virtudes, elas te fortalecem. As virtudes fazem parte do nosso DNA, sabe? As virtudes são as nossas habilidades natas que Deus já nos deu. Então você vai nessa série, As Mulheres e as Suas Virtudes, você vai descobrir quais são as suas virtudes. Porque eu não tenho dúvida que assistindo os vídeos dessa série, você vai identificar virtudes que você já ativou, já aplica no seu dia a dia. Só que você, por se achar frágil demais, ou por se achar pequena demais, limitada demais, você não se valorizava. Porque você ainda espera que alguém olhe pra você e veja as suas virtudes. Mas a primeira pessoa que precisa reconhecer as suas virtudes é você mesma. Ninguém vai reconhecer isso por você. Tudo bem? Então vamos falar dessa mulher? Olha só, essa mulher, eu acredito que o nome dela também não é mencionado. Até no episódio anterior, eu falei sobre isso, sobre como me encanta o fato de que muitas vezes o nome de muitas mulheres nem sequer são mencionados. Mas não por isso elas continuam sendo mencionadas. A história delas continuam sendo registradas. A história delas continuam sendo contadas mesmo depois de mais de 2000 anos e enfim, tem mulheres aqui que foram muito antes de Cristo. Foram mencionadas, que fizeram parte da história muito antes de Cristo. Então assim, me encanta muito o fato como que Deus cuida e enfim, faz de tudo para que a gente se sinta incluída, sabe? Mesmo quando ninguém fala o nosso nome, mesmo quando ninguém conhece o nosso nome, nós não passamos despercebidas. E muitas vezes as mulheres acham que porque o nome delas não são citados, porque o nome delas não é mencionado, porque o nome delas não está escrito em algum lugar, que elas não são importantes, ou que elas são menores, ou que elas não são essenciais, ou que elas não têm propósito, ou que elas são excluídas e fragilizadas e menores e etc. Isso tudo é uma mentira. E cá entre nós aqui, mulheres cristãs, isso é uma mentira de Satanás para te enfraquecer, para te invalidar, porque uma mulher fraca, ela enfraquece não só a si mesma, mas os filhos e toda a geração que vem depois dela, e toda uma nação que vem após ela, que surge a partir dela. Então Satanás quer que você acredite. Quer que você acredite que você não é importante porque o seu nome não é mencionado. Então nessa série de vídeos você vai ver o cuidado de Deus até em relação a isso. Porque o seu nome não precisa ser mencionado. Mas a sua história será contada, a sua história será mencionada, a sua história será um testemunho de vida. Você como mulher virtuosa, você como uma mulher sábia, a sua história vai ser contada, o seu testemunho será contado. E o seu testemunho ajudará centenas, milhares de mulheres. Amém? Olha só, eu vou ler aqui uma parte para você aqui da nossa história como base. Hoje nós estamos como base a história que está lá em 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 10. Vou ler uma parte para você, não vou me estender, mas é importante para que você entenda a base desse contexto da confiança, dessa virtude de confiar.
tá bom? Elias foi a Sarepta. Quando chegou ao portão da cidade, viu uma viúva apanhando gravetos e lhe perguntou: "Pode me dar um pouco de água para beber, por favor?" Enquanto ela ia buscar a água, ele disse: "Traga também um pedaço de pão." Mas ela respondeu: "Tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho um pedaço sequer de pão em casa. Tenho apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha e um pouco de azeite no fundo do jarro." Estava apanhando alguns gravetos para preparar esta última refeição e depois meu filho e eu morreremos. Então, olha só, essa mulher provavelmente estava ali passando fome, juntamente com o seu filho, sem esperança. E aqui ela fala: "Tão certo como vive o Senhor", de Elias, ela estava preparando a última refeição para ela e para os seus filhos. Uma mulher extremamente sem esperança, provavelmente, né, sem fé, sem perspectiva de futuro, e provavelmente ela questionou bastante a Deus. Eu tenho certeza que ela fazia muitas perguntas. Por que que isso aconteceu com ela? Ou por que que eles estavam passando por aquela situação? Ela viúva, essa questão de ser uma mulher viúva não é hoje em dia uma questão fácil. Aqui também, naquela época, pior ainda. E então essa mulher, ela estava em sofrimento. Mas olha que interessante. Elias, porém, disse: "Não tenha medo. Não tenha medo." E eu quero deixar aqui, abrir um parênteses para dizer para você: o medo anula a sua fé. O medo anula, elimina a sua perseverança, a sua confiança. O medo aniquila a sua esperança, a sua confiança. O medo e a fé não caminham juntos. O medo e a fé é como se fosse, imagina um cabo de guerra. De um lado está o medo, do outro lado está a sua fé. Se o medo, você deixa o medo te controlar, o medo vai vencer esse cabo de guerra e vai te destruir. Agora, se a sua fé, ela é mais forte e você todos os dias luta contra esse medo, você vai acabar vencendo, né? A sua fé vai acabar vencendo esse cabo de guerra. Então, a fé e o medo não caminham juntos. E muitas vezes a fé e o medo é quando você está muito entre um e outro. Eu tenho fé, mas eu tenho medo. Eu tenho fé, mas eu tenho medo. Eu acredito em Deus, mas eu tenho muito medo. Você anula, você literalmente neutraliza uma energia e neutraliza a sua força, e você não vai nem pra fé. E o medo acaba vencendo, né? Porque acaba que, querendo ou não, a nossa mente, ela quer evitar o desconforto, ela quer nos proteger da morte, ela quer nos proteger de qualquer perigo. Então, ela tende sempre a nos levar para calmaria, para aquilo que já está acostumado, ou para quietude, para fuga, ou para paralisia. Então, acaba muitas vezes que o medo acaba vencendo muitas mulheres. E aí, olha só, mais uma vez aqui, Elias, porém, disse: "Não tenha medo. Faça o que acabou de dizer, mas primeiro faça um pedaço de pão para mim. Depois, use o resto para preparar uma refeição para você e o seu filho. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro, até o dia em que o Senhor enviar chuva." Ela fez conforme Elias disse. Assim, Elias, a mulher e a família dela tiveram alimento para muitos dias. Sempre havia farinha na vasilha e azeite no jarro, exatamente como o Senhor tinha prometido por meio de Elias. Muitas mulheres vivem uma busca frustrante por uma resposta que muitas vezes elas já receberam. Mas por essa resposta não fazer sentido na cabeça dela, porque imagina, você tem a última farinha na vasilha, o último fiozinho azeite na jarra, e Deus diz para você: faça um alimento e compartilhe com aquele homem que passa fome. Faça um alimento e compartilhe com o profeta. Faça um alimento e dê para os pobres. Faça um alimento e chame alguém para comer na sua casa. Faça um alimento e leva para a igreja. Faça um alimento e vai dar aos mendigos. Imagina, você olha e fala: Senhor, não faz sentido. É o último mantimento para fazer a refeição. Como que eu vou fazer e dar para os outros? Como se está faltando? Entende que muitas vezes as respostas, elas não vão fazer sentido para a realidade, para a nossa lógica, porque a nossa lógica é falha. E Deus, ele surpreende, Deus, ele é um Deus que confunde, Deus, ele é extraordinário. Ele está vendo o que nós não estamos vendo, ele sabe do que a gente não sabe. Ele é o Deus da multiplicação, ele é o Deus da transformação, ele é o Deus da abundância. E nós somos limitados. Se for pela nossa competência, se for pela nossa capacidade, nós sabemos que nós somos limitados, porque nós não temos esse poder de multiplicar uma farinha quando nós não temos isso aqui, ó, para comprar outra farinha. Aí a gente fala: se eu usar, acabou aqui. Então, quantas vezes Deus está te respondendo as suas orações,
Mas você, sendo guiada pela sua lógica, você fala, não, Senhor, não tem lógica, eu devo estar doido. Isso deve ser o inimigo. Deve ser Satanás querendo me trair. Deve ser Satanás colocando uma armadilha na minha vida. Mas não, às vezes é Deus te respondendo. Compartilhe o que você tem, que eu vou multiplicar. Compartilhe o que você tem, que nunca mais vai faltar. Compartilhe o que você tem. Compartilhe o pouco que você tem, porque o seu pouco para Deus é muito. Porque o seu pouquíssimo para Deus, a sua última refeição para Deus já é o suficiente. Entrega para Ele. E você tem coragem de entregar? Essa é uma virtude que faz com que mulheres virtuosas vivam verdadeiros milagres. Vivam abundantemente, sabe? E é a confiança. É a confiança naquilo que para o mundo real é loucura. Sabe? Que vai totalmente contra o racional, a racionalidade, a lógica humana. Mas Deus, Ele é um Deus expert em confundir, em nos confundir principalmente, em nos surpreender. Isso é o mais incrível, em nos surpreender. Então, quantas vezes Deus está dizendo para você, confia, vai lá e faz. E você fala, não, isso aí eu não vou fazer não. Deus, quem é esse homem? Quem é essa pessoa que me fala? Quem é essa mulher que está aqui? Eu caí de paraquedas aqui no vídeo dessa mulher, estou até agora ouvindo essa mulher dizer para mim. Eu tenho pouco e alguém está me pedindo para compartilhar. E eu tenho tão pouco. Compartilhe o que você tem. Deus vai multiplicar. Em nome de Jesus. Confia na palavra, confia nas respostas que Deus tem te entregado. Porque só assim você vai viver o extraordinário. Só assim você vai viver milagres. Milagres que depois você vai testemunhar. E todos saberão que existe um Deus na sua vida. E através desses milagres, através desses testemunhos, muitas vidas serão resgatadas. Muitas pessoas acreditarão no Deus que você serve, no Deus que cuidou de cada detalhe, no Deus que te deu respostas que para o mundo são irracionais. São irracionais. Mas Deus, Ele não age como as pessoas dessa terra. Ele não age de forma comum, Ele age de forma extraordinária. E Ele age para confundir mesmo. Confundir o inimigo, confundir essa racionalidade, confundir a questão de que todos querem estar no poder e no controle o tempo todo. Já parou para pensar sobre isso? Eu fiz uma anotação aqui no dia que eu fiz o estudo. Hoje é dia 1º de junho. E eu fiz esse estudo aqui no dia 30 de março de 2026. E eu quero ler aqui para vocês, para finalizar, ler para vocês o que eu escrevi no dia deste estudo. Porque a cada momento, a palavra ela é tão viva, ela é tão maravilhosa, e ela é tão atual que a cada momento que você lê, você vai ter um insight diferente. E antes de fazer esse vídeo aqui para vocês, eu só pego aqui, né, a mulher e o tema, ligo a câmera e começo a gravar. Então vamos ler esse estudo juntas. Quantos hoje têm ignorado o que o Senhor ordena? E, consequentemente, a provisão que Ele envia, por conta da mentalidade escassa, medo de que vai faltar, dúvida se vai sobrar para amanhã, essas pessoas acabam perdendo a bênção que Deus está lhe enviando. Essa mulher confiou e por isso ela e o filho não morreram de fome, como ela imaginou que morreria, mas ela obedeceu. Uma decisão muda tudo. A decisão de obedecer, a decisão de confiar. Mas não adianta pedir se você não confia na provisão que Ele envia. E isso está muito conectado ao que eu disse no início desse episódio. Quantas vezes você tem passado meses e meses pedindo, mas o mais importante você não tem tido, que é a confiança. Muitas vezes Deus te responde de várias maneiras, mas você não confia, você não acredita. Você não acredita, continua com medo, você deixa que o medo te vença, medo de faltar, medo de errar, medo de avançar, medo de cair, medo de vacilar, medo de não sobrar, medo de faltar. E todos esses medos te impedem de avançar, de viver o extraordinário e de colher e de tomar posse daquilo que Deus já te entregou, da provisão que Ele já te enviou. Então, em nome de Jesus, que essa virtude seja ativada em você, a virtude da confiança e da obediência. Porque não adianta continuar pedindo, mas não confiar e não obedecer. Não fazer aquilo que Deus está te ordenando, está te orientando a fazer. Amém? E assim, ativando essa virtude,
que você viva milagres extraordinários para que você possa testemunhar, para que todos saibam que existe um Deus extraordinário através da sua vida. Porque não é sobre o que Ele tem para fazer em você ou na sua vida, mas sim sobre o que Ele vai fazer através de você. Entenda que muitas pelejas, muitas dificuldades que nós passamos, nós não entendemos, mas lá na frente nós vamos perceber que nós precisávamos passar por aquilo que passamos, porque um dia nós íamos precisar ser exemplo e testemunhar na vida de outras pessoas, para que outras pessoas conheçam e saibam que existe um Deus que tudo pode, que tudo faz e que cuida minuciosamente, delicadamente. Ele é um Deus zeloso. Amém? E é essa palavra que eu declaro na sua vida hoje. E eu te espero no próximo episódio. Não esqueça de se inscrever no canal, de ativar as notificações e também de compartilhar esse vídeo no seu grupo de amigas, no grupo de mulheres da sua igreja. Eu tenho certeza que assim como ele foi útil para você, ele vai ser útil para outras mulheres também. Te vejo no próximo episódio.